Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, de facto já não estamos a discutir este diploma porque está já retirado ou pré-retirado, mas há aqui algumas matérias que precisam ser clarificadas. E a primeira delas tem a ver precisamente com a aprovação da Lei de Finanças Regionais. O Partido Socialista não aprovou a Lei de Finanças Regionais de 2013 e continuaria a não aprovar. E é bom que isto fique claro para todos os senhores deputados e, sobretudo, para os madeirenses. Porque eu gostaria de ler o que disse o Tribunal de Contas numa primeira avaliação que fez, sobre a Lei de Meios, em que diz isto: do valor da Lei de Meios, 740 milhões de euros correspondem e são da responsabilidade do Governo Central a assegurar através de transferências do Orçamento de Estado. Vou reduzir quais são: 200 milhões diretamente do Orçamento de Estado, 265 milhões do Fundo de Coesão e 250 milhões do Banco Europeu de Investimentos. Ora, isto é a Lei de Meios. Lei de Meios, relembro, aprovada e sugerida pelo Partido Socialista para acudir as populações da Madeira perante um desastre de 20 de fevereiro, que todos nós estamos bem lembrados. O que é que aconteceu com a Lei de Finanças Regionais? Que foi enxertada uma componente da Lei de Meios. O que aconteceu foi uma calamidade do ponto de vista financeiro, ainda por cima na situação em que a Madeira está. O governo do PSD e do CDS, pura e simplesmente, retirou 250 milhões de euros de transferência da Lei de Meios. E colocou o quê? E colocou uma frase no fim que diz: mas o Governo da República paga os juros. O rebuçado é pago os juros pelos senhores deputados. O que estava em cima da mesa eram 740 milhões de euros da Lei de Meios, dos quais 250 milhões de euros eram transferências do Estado através de uma linha de financiamento do Banco Europeu de Investimentos. E, portanto, o CDS e o PSD, que não tapem o sol com a peneira ou não tentem esconder esta questão, que é da maior importância numa altura em que nós precisamos de dinheiro para tudo. E, portanto, nós temos uma Lei de Finanças Regionais que, além de ter aproveitado para retirar 250 milhões de euros de transferência, ainda aproveitou para retirar mais 100 milhões de euros de transferência decorrente da fórmula recuperada de 2007, como ainda por cima aproveitou para fazer o ajustamento daquilo que é a adaptação dos impostos, passando para 20%. Portanto, isto é a pior lei de sempre de finanças regionais e, obviamente, reitero, o PS votou contra e continuaria a votar contra, e não consigo perceber como é que os senhores do PSD e do CDS vêm a esta casa falar que votaram a favor como sendo uma boa prática para a região autónoma da Madeira. Isto é, de facto, bastante grave. Aliás, o Orçamento de Estado é apresentado hoje e veremos já as consequências do Orçamento de Estado para a região autónoma da Madeira, com reduções graves do ponto de vista financeiro, numa altura em que a Madeira precisa de financiamento para salvar as famílias e as empresas da Madeira. E, portanto, é bom que fique claro nesta casa: nós não votamos a favor da Lei de Finanças Regionais, nem votaríamos. Esta lei é a pior lei de sempre para a Madeira, que faz a Madeira perder muitas centenas de milhões de euros. Só da Lei de Meios são 250 milhões de euros, senhores deputados. O CDS tem que explicar, e o PSD, como é que numa mesa de negociações permitem que uma transferência de 250 milhões de euros para a Madeira se transformou num empréstimo. Têm que explicar, são 250 milhões de euros. É mais do que a totalidade das transferências que o Estado transfere para a região autónoma da Madeira. E isto ninguém quer discutir. O CDS apresenta uma proposta que é, permitem-me a expressão, é uma proposta que não tem nenhum cabimento. Não tem nenhum cabimento. Que a chegar à Assembleia da República seria uma chacota geral para a Assembleia Legislativa da região autónoma da Madeira, dado o desajustamento total com a situação em que estamos e com a situação que está negociada. E não tem em conta aquilo que é verdadeiramente fundamental, que é a defesa dos interesses da Madeira, que é a defesa deste financiamento. E, portanto, o Partido Socialista continuará a dizer: os culpados pela má negociação desta Lei de Finanças Regionais e da Lei de Meios é o CDS e o PSD, e, por favor, pelo menos tenham respeito pelos madeirenses, não apresentam isto como uma boa conquista do Governo da República para os madeirenses, porque isto é uma perda líquida de 250 milhões de euros da Lei de Meios. Senhor Deputado, não é interpretação. Senhor Deputado, o Tribunal de Contas fez uma análise da Lei de Meios e todos nós lemos a lei. Mas, Senhor Deputado, mas ainda bem que o Senhor Deputado reconhece. Ainda bem que o Senhor Deputado reconhece. Porque todos nós então estamos de acordo, Senhor Deputado, que os 250 milhões de euros do Banco Europeu de Investimentos não é empréstimo. Mas agora está configurado no empréstimo. Mas, Senhor Deputado, está agora configurado no empréstimo na Lei de Finanças Regionais. Está. E, portanto, aliás, tanto está, que agora tem uma frase que diz: mas o Estado patrocina os juros. Ora, se o Estado patrocina os juros, o capital é da região. Ora, isto é de facto uma má lei, isto é um mau princípio e é gravíssimo o que está a passar, e essa atitude do CDS e do PSD terá consequências graves nas famílias e nas empresas da região autónoma do Madeira.